Olá, como vai? Aqui é o Edu. Neste vídeo aqui eu quero te mostrar como evitar a digitação de valores repetidos no Excel, através de regra de validação de dados. Então aqui eu tenho um exemplo, tá? Utilizando aqui a coluna B dessa minha planilha. Nessa coluna B eu quero digitar apenas valores exclusivos, ou seja, valores que não se repetem. Toda vez que eu tentar digitar um valor que já foi digitado, o Excel vai impedir. Então aqui eu tenho três números, tá? 10, 15 e 6. Eu vou digitar o 8 aqui, o 2, e agora eu vou repetir o 6. Vou tentar digitar um número que já foi digitado. O Excel vai mostrar uma janelinha aqui para mim, dizendo, ó, digite apenas valores que não foram inseridos anteriormente. Essa janelinha, inclusive, tá? É personalizável. A gente vai inserir a nossa própria mensagem de erro aqui. Você simplesmente não consegue, então, repetir nenhum valor que já foi digitado anteriormente. E isso não vale apenas para números, tá? Vale para qualquer tipo de caractere. Então vamos lá. O primeiro passo é selecionar o espaço, né, onde essa validação de dados vai ser inserida. Aqui eu vou te mostrar através de um exemplo, através de um espaço fixo e depois através de uma coluna inteira, uma coluna completa, tá? Assim como eu fiz aqui nessa primeira planilha. Então vamos supor que a digitação dos dados, né, ela se restringe apenas a esse intervalo aqui, que vai de B1 até B10. Então eu vou selecionar aqui as células de B1 até B10, venho aqui na guia Dados, grupinho Ferramentas de Dados e dou um clique aqui em Validação de Dados, ok? Esses ícones podem mudar de acordo com a versão do Excel, mas você vai encontrar eles aí. Dentro da janelinha de validação de dados, a gente tem a abinha Configurações e nela a gente vai clicar aqui em Personalizado, porque a gente vai fazer essa validação através de uma fórmula. Aqui a nossa lógica não vai ser tão complicada, porque basicamente como que eu faço para definir, né, para entender se um valor foi repetido ou não? Basicamente eu vou fazer a contagem dele, quantas vezes ele aparece dentro de um intervalo. Então se eu faço uma contagem desses valores, né, e ele aparece mais de uma vez, então significa que ele foi repetido. Consequentemente, como regra, eu tenho que estabelecer que esse valor precisa aparecer uma única vez, tá? Então a contagem desse valor, desse número ou desse texto, seja lá o que for, a contagem desse valor dentro do meu intervalo precisa ser igual a 1. Porque se for maior do que 1, então significa que esse valor foi repetido. Eu vou restringir, então, a digitação desse dado apenas a uma célula. E para isso a gente pode utilizar uma função de contagem, tá? Que aqui eu vou utilizar, nesse caso específico, a cont.sys. Você pode utilizar a cont.c também, apesar de ela ter uma sintaxe um pouquinho diferente, ela faz a mesma coisa, tá? Acontece que a cont.c ela é limitada a um único critério, né? Uma única validação, e a cont.sys ela pode acumular alguns critérios aí. Se bem que a gente vai utilizar um critério só, tá? Então nesse caso não vai fazer tanta diferença, mas eu gosto mais da cont.sys. A função cont.sys vai contar dentro do meu intervalo quantas células satisfazem uma determinada condição que eu estabeleci, tá? Para isso eu preciso estabelecer qual é o intervalo que ela vai utilizar para contagem e qual é o critério que ela vai utilizar também, tá? Então nesse nosso caso a gente vai selecionar todo esse intervalo aqui, tá? Cont.sys que vai de B1 até B10. Ponto e vírgula agora, o próximo argumento da cont.sys é justamente o critério. Então qual que é o critério? O meu critério aqui vai ser a nossa primeira célula, e eu vou explicar daqui a pouquinho por quê, tá? Eu vou fechar parênteses aqui, e vou colocar um sinalzinho de igual, e vou colocar o número 1. Deixa eu te mostrar o que está acontecendo. A cont.sys vai analisar esse intervalo aqui de B1 a B10 e contar quantas células, tá, tem o valor inserido em B1. Então vamos supor que eu insira aqui em B1 o valor 70, tá? Então ela vai contar quantas vezes o 70 aparece entre B1 e B10, tá? Para que esse valor seja aceitável, ele precisa ser igual a 1. Ou seja, ele precisa se repetir, ele precisa estar dentro desse conteúdo apenas uma única vez, porque a gente vai digitar ele pelo menos uma única vez. Então não pode ser 0 aqui, porque senão a gente não conseguiria digitar nada, né? Então esse conteúdo precisa estar presente pelo menos uma única vez, tá? Ele não pode estar presente mais do que uma vez, tá bom? Então basicamente é assim que ela está fazendo. Contou, beleza? Ah, contei aqui, só tem 1, ou seja, vamos supor que a gente digitou o 70 em B1, tá? Então, justamente o B1, o 70, ele vai aparecer uma vez só, né? Então, ele satisfaz a minha condição. Quando eu venho para a célula de baixo, que o Excel vai analisar depois a B2, B3, B4, né? Ele vai verificar se o valor inserido ali corresponde exatamente a um único valor dentro de B1 até B10. Se houver um outro valor já inserido, né, igual, o resultado da função cont.sys vai ser 2, vai ser 3, vai ser 4, dependendo da quantidade de vezes que esse número se repetiu. Número ou qualquer outro item, né, qualquer outro valor. E aí a nossa validação então vai impedir a digitação.
Só que aqui se atente a um detalhe muito importante no momento de você fazer uma validação através de intervalo. Diferentemente da formatação condicional, quando eu seleciono células aqui para trazer dentro de uma fórmula de validação de dados, o Excel não traz a referência absoluta, ele traz uma referência relativa. Olha só, minha B1 até B10 aqui, ela está livre. Isso significa que quando o Excel for analisar B2, o que ele vai fazer? Ele vai contar de B2 até B11. Quando ele for analisar B3, ele vai contar de B3 até B12, então ele vai descendo. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele conte apenas de B1 até B10, independentemente da célula que ele vai analisar, tá? Então aqui em B1 a gente vai pressionar F4, clica em B1 e pressiona F4, e clica em B10 aqui e pressiona F4 também. Ou então você coloca um cifrão antes do B, um cifrão antes do 1, um cifrão antes do B, um cifrão antes do 10, para travar completamente esse intervalo aí. Aqui em alerta de erro, então, nessa última abinha aqui, a gente vai colocar a mensagem de erro, tá? Eu recomendo que você utilize o parar aqui, porque aí o Excel, de fato, não vai deixar você digitar o valor, tá? O título da janelinha, então aqui vamos colocar, por exemplo, eu vou colocar valor inválido. E aqui nessa mensagem de erro, né, você vai colocar o texto que vai servir de informação para o usuário que está digitando aquele valor, né? Por exemplo, você não pode digitar um valor inserido anteriormente, ok? E aí, simplesmente você dá um OK aqui e a nossa validação está pronta. Agora eu venho aqui e digito 10, por exemplo, tá ótimo. Digito 20, digito 122 aqui, tá ótimo. Digito 20, funciona. Quando eu tento digitar 10 novamente, o Excel vai exibir a minha mensagem de erro aqui dizendo que esse valor não pode ser digitado. E isso independe de sequência, tá? Eu posso vir aqui numa célula aqui embaixo a tentar digitar o 20, eu não vou conseguir porque o 20 já foi digitado anteriormente. Para fazer esse mesmo procedimento em colunas inteiras, basta que você selecione a coluna inteira. Por exemplo, eu dou um clique aqui no D e eu tenho a minha coluna inteirinha selecionada. E aí eu só vou mudar um pouquinho, né, a abrangência da nossa função. Eu continuo utilizando a mesma ferramenta, validação de dados aqui, do tipo personalizado. E agora eu vou colocar aqui a conte.ces novamente para fazer a contagem. E o meu intervalo agora, estou colocando com letra minúscula, mas não tem problema, tá? Meu intervalo agora é a coluna D inteira. Ponto e vírgula, e agora a primeira célula vai ser a D1, no caso. Eu sempre vou começar pela primeira célula, tá, do meu intervalo, por isso que eu escolhi B1 e aqui D1, para que o Excel comece a descer depois, D2, 3, 4, 5 e 6, certo? Fechou parênteses, então o Excel vai fazer a contagem dessas células, né, a contagem de vezes em que o conteúdo de D1 aparece na coluna D, tem que ser igual a 1 para que o Excel para que o Excel permita que esse valor seja digitado, tá? Aqui não vai fazer tanta diferença se você travar a coluna ou não, porque na verdade a gente não tem um intervalo que vai de um ponto a outro, né? De uma célula, de uma linha a outra, é a coluna toda. Não vai fazer muita diferença, tá? Mas se você quiser pode travar assim aqui a coluna D, tá? Colocar um cifrão antes e um cifrão depois. Bom, alerta de erro a gente já aprendeu como fazer, tá? Eu não vou colocar aqui de novo, só para poupar um pouco o espaço do vídeo, tá? Então vamos colocar aqui, ó, 52, 50, 20, tudo funcionando. Tento digitar 50 novamente e eu não consigo, tá? E o Excel vai montar essa janelinha padronizada que ele já tem, mas como eu disse, você pode personalizar essa mensagem aí também. Tudo certo? Espero que você tenha entendido. Caso tenha alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se você tiver alguma coisa a acrescentar também a esse conteúdo, fique à vontade. E as planilhas para download estão disponíveis através do link aí na descrição do vídeo. Te vejo então numa próxima aula. Até mais!